Vamos lá então, gente. Questão número 3, tá? Eu não me lembro de que colégio é, mas deixa eu começar dizendo uma coisa. Primeira coisa, gente, vocês devem ter percebido que aqui, ó, não são 32 centímetros cúbicos, né? Porque não faz sentido. Agora se liga numa coisa. Me perguntaram, professor, essa questão estava assim na prova? Provavelmente ela estava assim mesmo. Provavelmente ela estava assim mesmo, porque isso aqui é uma cópia da prova, tá? Então, muito provavelmente ela estava assim. Se a questão estava realmente assim, ela foi anulada, com certeza, tá? Porém, para nós aqui, a gente não vai anular a questão, porque a gente sabe que isso aqui não são cúbicos, né? Tem que ser quadrado, porque é uma área. Beleza? Então, primeira coisa é isso, tá, gente? Depois, dito isso, vamos ler a questão. A figura abaixo representa um quadrado. Então, quando vocês já sabem que é um quadrado, é um quadrado isso aqui, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: bom, eu posso descobrir o lado desse quadrado. Só que quando a gente verifica que a área dele vale 32, a gente chega na seguinte conclusão: não tem um número natural que vezes ele mesmo vai dar 32. E aí tu fica, pô, não consigo encontrar o lado desse quadrado. Mas, gente, mesmo que vocês conseguissem encontrar o lado desse quadrado, de nada adiantaria para essa questão. Não adianta tu achar o lado do quadrado, porque a pergunta não é essa, tá? Então diz assim: no interior desse quadrado foi construída a letra X pintada, né? Formada por outros quadradinhos. Bom, olha só. A pergunta é o perímetro da letra X. Então notem o seguinte: a letra X, ela foi construída ali dentro, ó. Notem que eu estou demonstrando aqui o que é o perímetro, né? Eu estou reforçando o perímetro dela aqui, ó. Já tinha uma linha mais escura, né? Mas agora está bem claro o que é o perímetro. Então pensem comigo o seguinte, olha só. Olhando para um desses quadradinhos, vou fechar ele aqui, ó. Olhando para um desses quadradinhos, eu vou pensar o seguinte, cara, se eu soubesse a área de um desses quadradinhos, eu saberia o lado dele, porque ele quer o perímetro. Então, o perímetro seria o seguinte, ó, um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. 12 lados de quadradinho, daquele quadradinho que forma a letra X, né? 12 lados deles vão dar o perímetro. Bom, então o perímetro é igual ao lado vezes 12. O tamanho do lado daquele quadradinho vezes 12, tá? Isso é o perímetro. Beleza. Para eu descobrir o lado do quadrado, eu tenho que saber qual é a área dele, tá? Eu tenho que saber qual é a área. Notem o seguinte, gente, quando a gente analisa essa letra X aqui, a gente percebe que ela é formada por 5 quadrados, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Só que tem outras áreas brancas, né? Essas áreas aqui, ó, que não são um quadrado, elas são triângulos. Então eu preciso descobrir o seguinte: quantos quadrados elas formam? Quantos quadrados mais elas formam? Bom, isso é bem fácil de descobrir, gente. Olha só. A gente analisa um quadrado apenas. Vou continuar analisando o mesmo quadradinho aqui, ó. Esse cara aqui. Esse quadradinho aqui é o que eu vou analisar. Notem o seguinte: se eu dividir ele ao meio, eu vou ter um triângulo aqui e um outro triângulo aqui que são iguais. Então, notem o seguinte, ó, esses triângulos aqui, ó, que eu estou pintando de T, T, T e T, esses 4 triângulos, são todos eles a metade de um quadrado. Então, como eu tenho 4 triângulos ali, eu vou ter o quê? 2 quadrados, formados por esses T's aí, ó, por esses triângulos. Agora, quando a gente olhar para o outro triângulo, que é esse aqui, ó, T, T, T e T, os da pontinha, a gente percebe que esses triângulos, ó, se eu dividir o quadrado em 4 partes, eu tenho um triângulo igual, ó, T, tá vendo? Então, 4 desses triângulos formam mais um quadrado. Então, 2 quadrados mais um quadrado. E aí, agora, basta eu contar quantos quadrados tinha no total aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais 5. Isso dá um total de 8 quadradinhos, beleza? 8 quadradinhos. Eu sei que a área total desse quadrado grande aí era 32. 32 dividido por 8 é igual a 4. Então, a área de cada um desses quadradinhos, gente, é 4. Se a área do quadradinho é 4 e tu sabe que é um quadrado, então esse lado tem que valer 2. Fechou? Esse lado tem que valer 2. Dessa maneira, eu encontrei quanto vale o lado do quadrado. E eu sei que tem 12 lados de quadrado aqui, gente, que formam o perímetro. Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, já vai. Então, o lado do quadrado vezes 12, ou seja, 2 vezes 12, que é igual a 24. Então, 24 o quê? 24 centímetros, né? Estava em centímetro quadrado, vai ser 24 centímetros aqui o perímetro. Beleza? Então, já está resolvida essa.